Bom dia, Rafael Bizinha. Hoje, 8 de junho, segunda-feira. Na última sexta, os mercados locais e internacionais tiveram mais um dia de performance bastante boa, né? O Ibovespa acumulou 6 pregões consecutivos de alta, né? Assim, mas tudo isso amparado majoritariamente pelo bom humor que vinha lá de fora. E na sexta, especificamente, teve esse dado do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que foi bem melhor do que o esperado. Dá para questionar alguns detalhes desse número, tem algumas distorções ali, mas de qualquer forma, mesmo que você corrija tais distorções, dá para ver que o número foi bom, tá? E aí aquela sensação de que o pior momento já ficou para trás, ela segue alimentando a retomada dos ativos, né? Então, muitos outros indicadores já estavam mostrando que você está saindo do processo de recessão, entrando no início da expansão. Esse ponto de inflexão, usualmente, ele é marcado, né, por uma valorização mais rápida, especialmente daqueles ativos mais cíclicos, né, os quais a gente tem falado com mais recorrência nos últimos tempos, né? E entre os ativos, e os ativos mais cíclicos, em muitos casos, estão hospedados nos países emergentes, né? Então a gente vê as bolsas de países aqui da América Latina, outras regiões ainda em desenvolvimento, tudo subindo bastante na semana passada, tá? E inclusive as moedas emergentes, né, num processo recente aí de valorização contra o dólar, o que também, né, nos beneficia, tá? Então esse humor, esse clima, ele continua prevalecendo. Então agora pela manhã também a gente olha lá para fora, de uma forma geral os mercados estão bem, estão positivos. No noticiário internacional no fim de semana não teve nada tão novo, tão diferente. Óbvio, tem sempre o tom preocupado com o Trump versus o Biden, que é o concorrente dele na corrida eleitoral pelo Partido Democrata, o distanciamento que está se abrindo entre os dois, segundo as pesquisas de intenção de voto e tudo mais. Tem um pouco essa coisa da tensão China e Estados Unidos, mas assim, de fato, nos últimos 2 dias não houve nada que mudasse essa narrativa, né, ou a percepção em relação a esses fatores. Muitos artigos, por outro lado, mostrando preocupação de que o mercado pode ter extrapolado demais, né, essa valorização em relação ao que é previsto pelos fundamentos, mas colocando também como argumento que esse eventual exagero ele está associado também a estímulos sem precedentes, né, que é a quantidade de quedas de juros no mundo, aumento das expansões quantitativas dos bancos centrais, né, que é compra de ativo, inundar o mundo de liquidez de dinheiro, os estímulos fiscais, né, que só fizeram crescer, tá? Aí, assim, no ambiente doméstico, não tem... também, assim, o fim de semana foi marcado por essas manifestações, mas elas, em termos de estridência e volume, né, de participantes, não foi nada que mude o contexto, né? Então a gente precisa ficar atento, porque essas coisas podem ganhar mais corpo, de fato, e alterar, né, todo o equilíbrio político, mas não é o caso por enquanto. O que é mais crítico são as estatísticas da Covid-19 por aqui, que continuam, né, numa tendência de deterioração, mas a despeito disso, as quarentenas estão sendo flexibilizadas e inclusive as pessoas estão fazendo essas mobilizações, essas aglomerações na rua, né, o que demonstra que na prática já é inviável conter as pessoas dentro de casa, né? Então, assim, é crítico pelo âmbito da saúde, mas para a economia o que a gente vai constatando é que os negócios começam paulatinamente aí a retornar à sua rotina, não de forma normal, é óbvio, mas mesmo assim isso é bom para não haver revisões mais para baixo nas projeções de crescimento, tá? Sobre, assim, também no contexto político, no fim de semana teve alguns artigos falando aí desse projeto da mudança do marco regulatório do saneamento, né? Ele está no Senado, parece que tem uma perspectiva relativamente boa disso sair
ao longo dos próximos meses, então vamos ficar de olho, porque marcaria, né, uma articulação, né, do Congresso versus Planalto, ou pelo menos, se não uma articulação, marcaria a vontade do Congresso e dos parlamentares de seguir com essa agenda que é positiva para o Brasil, a despeito, né, do ambiente bastante conturbado. Vamos ficar atento também nos próximos dias às discussões do auxílio emergencial, né? Isso é fundamental do ponto de vista do impacto fiscal e também o impacto político que tem, né? Você prorrogar a distribuição desse recurso para aqueles mais vulneráveis, né? Socialmente falando. Enfim. E a política monetária também, assim, desde o fim da semana passada, aí, caminhando, né, adentrando o fim de semana, muito artigo falando sobre o que o Banco Central deve ou não fazer com a taxa Selic daqui para frente, o quanto que pode cortar, se deve cortar. Então, assim, acho que consenso por hora é de que o juro básico vai diminuir de 3 para 2,25. A partir daí ele poderia sim cair mais, só que não é nada muito óbvio. Tem vários prós e contras, né? Então tem que ficar de olho, né? O próprio diretor de política econômica do Banco Central falou bastante nos últimos dias, o que repercutiu no fim de semana, vários outros artigos, e o que mostra ali é que ele dava argumentos também para os dois lados, né? De que a Selic poderia parar em 2,25 ou que eventualmente podia ir um pouco mais para baixo desses patamares. Um argumento em favor da continuidade da queda é o fato de que o risco país diminuiu bastante nos últimos dias, as condições financeiras melhoraram, bolsa valorizou, câmbio apreciou, tudo isso em tese poderia permitir que o Banco Central flexibilizasse mais a política monetária. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, tá? E só para ficar de olho, né, nos próximos dias, essa semana tem divulgação do IPCA, né, a inflação ao consumidor, referente a maio. E também nos Estados Unidos tem reunião do Federal Reserve aí na quarta-feira, tá? Eu vou ficar por aqui. Bom dia a todos.